podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM. Atobin, empresa de engenharia e tecnologia, oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. Estamos aqui mais uma vez com o professor da nossa querida Universidade Federal de Catalão, o professor Antônio Nilson Zamuner Filho. Professor, muito obrigado pela sua participação, professor. Johnny, boa tarde. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui com vocês, no podcast da mineração, esse canal fantástico, cheio de informações aí. Muito obrigado. Ok. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela ADIM, Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Acesse aí adim.org.br. Também a Atobin Engenharia, empresa de engenharia que trabalha desde a concepção do projeto, criação de dados até a entrega do projeto final, aí utilizando tecnologias como scanner, georradar, entre muitos outros. E acesse o site atobin.com e a Ígnea, consultoria de geologia e meio ambiente, uma consultoria aí de geologia, que trabalha com gestão de processos minerários, pesquisa mineral e muito mais. Acesse aí igneabr.com.br. Como eu falei, vou conversar aqui com o professor Antônio, que ele é formado em engenharia agronômica pela Universidade Federal de Lavras, possui mestrado também pela mesma instituição e doutorado em engenharia de transporte pela Universidade de São Carlos. Aí, desde 2014 é professor do curso de engenharia de Minas e atualmente é professor permanente do programa de pós-graduação em engenharia de produção, ambos da engenharia da Universidade Federal de Catalão. Desenvolve aí pesquisa na área de agrogeologia, gestão ambiental, otimização de produtos e processos agroindustriais e planejamento de transportes. A gente vai falar sobre esse assunto aí de agro, economia circular, entre várias outras, Então, professor, vamos começar aí esquentando, Como é que o senhor avalia a questão da abordagem da economia circular, que pode ser aplicada tanto na mineração quanto na agropecuária? Perfeito, Johnny? Esse tema, de economia circular, ele cada vez ganha mais força, ele é mais importante, pensando num processo. Todo processo ele vai ter aí o que a gente chama de saídas indesejadas. A ideia é pegar esses elementos dessa saída indesejada, o que a gente chama de resíduo, rejeito, às vezes até lixo de uma forma errônea, e transformar isso em matéria-prima novamente. Seja no mesmo processo ou seja num processo diferente. Tá? Então, se a gente pensar hoje, essa questão toda da mineração, pensando no uso inteligente, cada vez mais dos bens naturais. Quando a gente falar em sustentabilidade aqui, pessoal, a gente nunca pode esquecer do tripé. Ele tem que ser econômico, ele tem que ser social, ele tem que ser sustentável. A gente tem visto muito a perninha do ambiental aparecendo. Mas se ele não for econômico e se ele não for social, a gente não está falando de um processo sustentável. Então, a mineração hoje e a agropecuária brasileira, elas passam por esse momento. Vou dar um exemplo rápido de economia circular. No caso da cana-de-açúcar, por exemplo, a gente colhe a cana lá na usina de etanol e açúcar. Essa cana-de-açúcar ela passa por uma moenda, moe essa cana. O que faz com esse bagaço dessa cana-de-açúcar, por exemplo? Uma das coisas que a gente faz hoje é usar ele como matéria-prima para queimar lá na caldeira, para fazer o próprio açúcar e o próprio etanol. Então, isso é um exemplo de economia circular. Hoje a gente tem vários outros exemplos dentro do agro e alguns agora na mineração, e um exemplo muito positivo é o remineralizador. A forma como ele pode ser obtido. Em algumas pedreiras, por exemplo, a gente tem esse resíduo do processo da produção de brita, e esse resíduo que até então era só comercializado como material de construção civil, ele passa hoje
Lógico, ele tem que ser testado, ele tem que ser confrontado com a instrução normativa número 5 do Ministério da Agricultura. Lá eu tenho as exigências mínimas, as exigências máximas, eu tenho todo um arcabouço técnico para analisar isso. Isso passa por um processo de avaliação agronômica, estando ok, o que era um resíduo, um descarte, né, da produção de brita, agora passa a ser um produto do agro. Então, a gente está fazendo economia circular, isso cada vez mais importante hoje, Johnny, pensando, né, nessa mitigação dos gases de efeito estufa, isso é real, a gente tem, né, esse aumento dos gases de efeito estufa em função das atividades, né, humanas ao longo, né, desse tempo. Então, pensar em economia circular, tratar isso é cada vez melhor. Exatamente, né? Somente na indústria que a gente está vendo aí, e tivemos lá no Congresso Brasileiro, né, de fosfato, se falou bastante sobre remineralização, que é uma grande opção e uma área bastante de crescimento no nosso setor mineral, né? Não, claro. Vou dar um outro exemplo de economia circular, tá, Johnny? Pensando no processo produtivo de adubos fosfatados químicos. Tá? Existia e existe um subproduto, um rejeito do processo químico, que é o fosfogesso. Até pouco tempo atrás, esse fosfogesso ele era um resíduo. E aí a pesquisa avançou, olhou para isso, e nos últimos 30, 40, 50 anos, esse fosfogesso ele também vai para o agro. Ele é aplicado como fonte de cálcio, magnésio e enxofre, né, para liberar esses elementos químicos, que são elementos de nutrição de planta, em profundidades maiores. Ele não corrige o pH do solo, diferente, né, do calcário, mas ele fornece elementos químicos de nutrição de planta. Então, eu tinha algo que era considerado um descarte, e hoje ele é vendido quase que 100%. Tá? Então, isso é economia circular real acontecendo na mineração e para o agro. E só para frisar, né, Johnny, a mineração ela é muito presente no agro, diretamente, né? Principalmente aqui no Brasil, nos processos de produção de fertilizantes fosfatados. Então, eu tenho a exploração das rochas fosfáticas, existe um processo químico, e do processo químico eu produzo fertilizantes solúveis, e esses fertilizantes são aplicados. A gente não pode separar, é muito difícil separar a mineração de todos os outros setores, né? Eu acho que a mineração ela precisa aparecer cada vez mais, né? Ela é diretamente relacionada a todos os outros setores econômicos brasileiros. Exatamente. Diante disso que a gente falou, professor, né, quais são, assim, na sua visão também, as práticas sustentáveis, né, adotadas pela indústria de mineração para que a agropecuária garantir o uso sustentável de recursos naturais? Hoje, a linha, né, do ISD, do ESG, né, ela vem muito forte já há algum tempo, não é de hoje, mas a gente precisa tomar muito cuidado para que realmente as práticas de sustentabilidade elas sejam reais dentro das empresas, independente do tamanho da empresa, tá? Pequena, média ou grande, a gente precisa garantir isso, para que esse uso consciente ele gere produtos com uma melhor qualidade, com uma certificação mais elaborada, com registros atendendo a registros e normas internacionais, para que o cliente desse produto, no caso, né, especialmente pensando em fertilizantes para o agro, ou outras matérias-primas, né, para o agro, ele atenda esse novo mercado que tem acontecendo, que vem surgindo. Hoje o consumidor brasileiro ele precisa melhorar um pouco ainda, mas ele já aprendeu muito sobre qualidade nutricional, sobre como ler um rótulo de um produto, né? A gente já entende hoje que um produto orgânico não é aquele que é só mais caro, ele tem um processo de produção orgânica, ele tem um processo de produção diferenciado do produto convencional que exige dele ou coloca nele uma qualidade superior e um preço, um custo de produção maior. Tá? Então, a partir do momento que as empresas de mineração começam a olhar para isso, elas começam a devolver produtos com outras características. E aí os clientes
compradores disso também começam a exigir isso. E aí eu estou fazendo uma análise muito simples de produto, mas se a gente pensar no processo interno, existe uma vantagem enorme em se trabalhar hoje com energia fotovoltaica, por exemplo, pensando na economicidade da indústria. A gente tem visto, né, as práticas de preservação de áreas florestadas, áreas de recuperação permanente, áreas de preservação permanente, áreas degradadas. Então, todo esse arcabouço do tripé da sustentabilidade, ele precisa acontecer, né? É claro que a maioria das empresas trabalham e seguem todas as métricas e as legislações trabalhistas. A cultura da proteção do colaborador também avançou muito, né, especialmente no Brasil, mas a mineração ela é uma indústria de base em alguns momentos, dependendo do produto. Então, se isso avança lá na base, a cadeia de valor de toda essa produção, ela aumenta, Johnny. Então, isso é muito importante. Sem dúvida, né? Principalmente nesse quesito, né, de sustentabilidade, como você citou bem aqui na ESG. E, diante disso que você falou, professor, quais são os minerais estratégicos, né, essenciais para a agricultura, né, e como eles são obtidos? Bom, vamos dar um destaque aqui, né? A planta ela exige diversos elementos, né, de nutrição de planta, e diversos elementos químicos, tá? Mas vamos pensar aqui no que a gente chama aí, né, de macronutrientes, os macronutrientes primários, né, nitrogênio, fósforo e potássio, tá? Pensando em minerais estratégicos para o agro, eu não tenho dúvida, né, que o potássio e o fósforo são esses elementos. Principalmente o potássio. Por quê? Porque o Brasil, a geologia brasileira para rochas potássicas, para a produção de fertilizantes potássicos, ela é muito limitada, né? A gente tem uma empresa, uma exploração lá no Nordeste que produz, né, uma quantidade de fertilizante potássico que é muito pequenininha perto do mercado nacional. Então, ou seja, a gente importa aí 95% desse potássio que a gente usa como fertilizante, né, na condição de cloreto de potássio, né, que é o fertilizante internacional de vários países. Tá? Se a gente pensar em estratégias de uso de materiais como fonte de adubos de liberação lenta ou fonte de adubos de liberação controlada, né, através dessas rochas e minerais portadores de potássio, a gente tem uma melhoria do sistema. E, de novo, a gente está falando de um mineral estratégico. Tá? O potássio ele tem um papel aí fisiológico na planta, na verdade vários, mas muito importante aí, regulação da evapotranspiração, acúmulo de açúcar, enfim, faz uma série de coisas dentro da planta, tá? Só que eu não tenho isso fácil aqui no Brasil. Com essa problemática, né, que a gente viveu o ano passado, né, ano retrasado, da guerra, né, lá na Rússia e Ucrânia, a gente importa muito fertilizante ali dessa região, principalmente da Ucrânia, da Rússia, assim, do leste europeu, vamos colocar desse jeito. Então, a gente viu um aumento de preço muito grande dos fertilizantes. Como é que isso chega para o produtor? Tá, o custo de produção ele aumenta muito. É claro que não são todas as rochas, não são todos os minerais que têm potássio que funcionam como fonte de potássio. Exato, Por isso que a gente estuda isso, né? E esse estudo, né, dos remineralizadores enquanto fonte de potássio no mundo, ele já é antigo, não é nada novo. Aqui no Brasil a gente está falando disso há aí pelo menos uns 40 anos, tá? Lá fora um pouquinho mais. Mas o Brasil é líder nessas pesquisas, os pesquisadores de diversas instituições, né, universidades, a própria Embrapa, tá? Trabalham com isso. E a gente já entendeu e já sabe que não são todas as rochas que têm potássio que vão liberar potássio, que o teor de potássio que existem nesses materiais não se compara,
né, em termos numéricos, com o teor do fertilizante. Mas aí, Johnny, a gente tem que ter um pouco de inteligência do tipo assim, eu só posso comparar batatinha com batatinha, né? Não posso comparar batatinha com cenoura. A resposta vai ser diferente. Então, isso é muito importante para que a pesquisa, a ciência, junto aos produtores, caminhe indicando oportunidades. Tá? Então, a gente tem avançado muito nisso, né? Os pesquisadores dessa grande área aí, né? Por isso que agrogeologia, né? A gente tem avançado muito. Então, muita coisa legal, já tem muito trabalho publicado aí, muita coisa a nível internacional de qualidade mostrando isso. É um processo, tá? Assim como o sistema plantio direto, ele é um processo, é uma mudança de processo produtivo. A gente está caminhando agora, né, para uma agricultura de processos, uma agricultura de qualidade de processos, né, e olhando um pouco menos aquela agricultura só de produção, entende? Então, isso é muito importante. A gente tem visto aí cada vez mais a qualidade dos nossos produtos agropecuários, tá? Então, isso é fantástico, Johnny. Realmente, principalmente nesse setor, né, que você está falando, tem muito trabalho mesmo, né? E uma pergunta que eu acho que muita gente aqui deve, quando a gente fala sobre esses assuntos, né, de agro com mineração, né? Sua visão, professor, como a mineração e principalmente a agropecuária, tá, pode coexistir de forma sustentável, né? Especialmente quando a gente pensa assim, área onde tem solo, onde o recurso natural é limitado, e quais seriam as práticas recomendadas para proteger e regenerar o solo nessas áreas? Tá. Assim, as práticas agropecuárias produtivas aqui no Brasil, elas já são muito aplicadas. O Brasil é líder nessa tecnologia, não só na tecnologia, mas na própria prática. O sistema plantio direto, ele foi uma revolução, e o Brasil é líder nisso. A gente não pode esquecer que a nossa agricultura é uma agricultura tropical. Então, o calor que faz aqui é diferente do calor que faz nos Estados Unidos. A gente pode ter alguns lugares parecidos, mas muito poucos. A chuva que tem aqui, a gente não tem neve praticamente. A gente tem alguns lugares muito específicos em algumas épocas do ano que tem neve. Em alguns lugares dos Estados Unidos é muito rotineiro ter que descongelar o solo para poder plantar. A gente não tem essa realidade. Exatamente. O sistema plantio direto, ele parte de premissas, e de várias delas, como cobertura vegetal do solo, rotação de cultura, né? A gente tem que ter essas práticas de aumento de infiltração de água no solo, uso consciente dos agroquímicos, a gente tem uma série, por isso que é um sistema. Quando a gente começa a avançar no conceito de sistema ou propor ferramentas para melhorar esse sistema, a gente chega em algumas caixinhas importantes. E uma das caixinhas é a caixinha do adubo, da fonte de adubo. Tá? Eu quero deixar muito claro que eu não sou contra o fertilizante solúvel, muito pelo contrário, não é isso. O fertilizante solúvel, ele pode coexistir com outros tipos de adubo. Então a gente tem que ter essa inteligência de mudança de processo. Uma vez que eu começo a utilizar, né, outros produtos ou subprodutos da mineração como fonte de adubo, pensando, né, no uso dessas rochas, desses minerais como fonte de adubo, não só como fonte de nutrientes de plantas, mas condicionador de solo. O calcário é um exemplo muito claro disso. A gente não pode confundir rochagem com remineralização. Rochagem é o processo... rochagem é quando eu pego uma rocha moída e aplico. Isso é do século XIX. A calagem é o que permite, ou que permitiu o avanço agropecuário na região centro-oeste do Cerrado. pHs muito baixos, as plantas não desenvolvem, muito ácido. Então, eu preciso subir isso para um pH 6 para que a planta tenha disponibilidade, né, de nutrientes lá na solução do solo, para que ela possa beber essa sopa, né, de nutrientes e crescer. Bom, remineralizar é outra coisa. Remineralizar, inclusive, inclui a mudança de uma matriz mineral. Então, quando eu aplico um remineralizador, eu aplico um material que
pode fornecer elementos de nutrição de planta, eu aplico um material que pode corrigir a acidez do solo, eu aplico um material que pode ser um condicionador dessas melhorias, e essas rochas ou minerais, elas passam por algumas transformações mineralógicas em que ela melhora não só a estrutura química, mas inclusive física do solo, tá, Johnny? Então, remineralizar é um pouco mais complexo. Se eu tenho perto da minha região alguma atividade mineral, cuja rocha de origem ou mineral de origem, ele se enquadra em algumas dessas categorias, seja para rochagem, pensando em calagem, por exemplo, ou seja para um remineralizador, por que não trazer isso? Tá? Por que não favorecer a economia circular, favorecer arranjos produtivos locais? É um ganha-ganha para todo mundo. Tá? Então, assim, eu não vejo quão difícil é. É claro que não é de um dia para o outro. Eu não vou parar de aplicar o fertilizante solúvel de um dia para o outro e entrar... Não é isso. Tá? Ninguém está falando isso, ninguém defende isso. A questão é, eu tenho uma matéria-prima ali, que ela foi estudada, ela foi analisada quimicamente, fisicamente, né, mineralogicamente, isso passa por um ensaio agronômico em condições de pesquisa controlada, e ela tem seu potencial comprovado. Perfeito. Por que eu não vou usar? Entende? Por que não fazer? Tá? Redução de custo, redução de distância de transporte, favorecimento da economia do entorno, potencialidade da minha região. Então, assim, só existe vantagem, no meu ponto de vista. Você pode ter uma visão diferente disso, né? Você pode ter uma visão produtivista de olhar e falar assim, olha, mas o teor de nutriente é menor, o retorno disso é menor. Mas, de novo, a gente só pode comparar batatinha com batatinha. O que a gente propõe sempre é uma mudança nos processos produtivos. E para as empresas mineradoras também, que elas olhem para os seus resíduos, tá? Seja rejeito, seja estéreo, mas que ela olhe para os seus resíduos de forma geral e pense, fala assim, poxa vida, será que eu não posso dar um fim mais nobre para isso? E aí a gente cai, de novo, no uso racional do bem natural e na própria concepção de economia circular. Eu acho que agora a gente começa a ser mais assertivo nisso, porque o bem mineral, ele tem uma quantidade útil. Dentro do nosso espectro de vida útil, né, isso pode ser não renovável. A gente precisa começar a enxergar isso. Como é que a gente vai garantir, né, a próxima geração de verdade se a gente não olhar isso agora? Tá? Então, assim, também que as empresas, né, minerais comecem a olhar para isso. De novo, olhando com critérios científicos, com critérios técnicos, para que as coisas sejam feitas da forma correta. A gente quer que elas sejam feitas da forma correta. A gente está falando muito no agro, né, Johnny, que é muito legal, está dentro da minha linha, mas existem alguns resíduos da mineração que podem ser usados, por exemplo, para a área de construção civil. Ah, mas não dá para construir casa com isso. Não dá, mas dá para fazer base de estrada, dá para fazer um monte de coisa que às vezes a gente ainda não está olhando. Quer ver um resíduo legal de mineração, Johnny? Resíduo da construção civil que é colocado no aterro sanitário. Tá? Se a gente separa isso já é feito em alguns lugares, a gente separa isso dentro dos critérios técnicos, a gente tem, então, resíduo cinza, resíduo vermelho, e a gente pode pegar esse material e voltar em alguma etapa do processo produtivo. Tá? Então, economia circular na veia. Por que não o aterro não ter essa fonte de recurso financeiro, as prefeituras olharem para isso? Tá? Eu participei de um evento, né, da organização de um evento o ano passado do Ministério de Minas e Energia, junto com o IBRAM, se eu não estou enganado, onde a proposta era utilizar resíduos, né, da estação de tratamento de água e esgoto nas cidades como fonte de adubo para recuperação de áreas de proteção permanente
no entorno das empresas mineradoras. Cara, isso é fantástico. E ninguém está falando em doação. Você pode até doar os produtos, mas assim, você pode comercializar. Tá? Então, de novo, você tem um resíduo que está lá, tá? E ele tem uma utilidade. Por que a gente não vai usar isso? Né? Então, que esses municípios, né, mineradores, cujas cidades têm, né, estação de tratamento de água e esgoto, comecem a pensar nisso também, porque aí você tem um movimento real ali acontecendo. Existem exemplos disso, reais acontecendo, tá? Mas eu acho que a gente tem que potencializar um pouquinho mais, Johnny. Não, sem dúvidas, professor. E dentro disso que você falou, né? Aí você falou já essa questão desse evento que você participou, né? Mas, além desse projeto, né? Como é que esses setores podem contribuir ainda mais para o desenvolvimento sustentável nas comunidades que eles estão inseridos? Eu vejo essa questão de uma aproximação entre os setores. Esse é o primeiro ponto. Né? E a universidade, ela tem um papel científico da pesquisa, mas ela tem um papel extensionista. A gente não pode esquecer do papel extensionista da universidade. E conectar os elos é uma forma de extensão. Não tenha dúvida disso. Então, construir essas parcerias, né, para que daí a universidade ou outras instituições trabalhem a parte científica da análise desses materiais, para que essa cadeia de valor, para que esse arranjo produtivo local possa ser criado. Isso é fantástico. Uma vez que isso acontece, né, a comercialização disso, claro que não é de responsabilidade da universidade, mas a comercialização desses produtos, a gente entra aí, né, nas mídias sociais, isso acontece de forma quase que natural, né? Então você tem... Quem participa disso? Tem a empresa, né, o setor de produção mineral, eu tenho o setor agropecuário, eu tenho a universidade, eu tenho a prefeitura municipal, eu tenho outros agentes fortalecendo. Então, eu não tenho dúvidas que esse seria, né, um caminho muito oportuno. É claro que em alguns momentos a gente não tem todos os agentes, né, dessa corrente, mas que funciona, tá? Realmente é muito bacana, né? Professor, a gente está chegando aqui próximo ao final do nosso bate-papo, mas queria se perguntar, antes da gente ir para as etapas finais, né? Como é que existe, né, a colaboração entre os setores de mineração e de agropecuária para promover essas práticas mais sustentáveis e resilientes? Isso pode ser feito, por exemplo, através de associações. Tá? Eu participo de uma associação de produtores que hoje ela está a nível nacional, né? Que é o GAS, é o Grupo Associado de Agricultura Sustentável. Hoje, se a gente pensar em nível Brasil, o GAS aí tem mais de 6 milhões e 500 mil hectares de área de todos esses produtores. E especialmente o pessoal aqui da região centro-oeste, mais ainda, né, da região do sudoeste do estado de Goiás, tem trabalhado muito com essas práticas de interação entre o setor agropecuário e o setor de mineração através, né, dos remineralizadores. Tá? É um exemplo. A gente tem uma potencialidade disso e um avanço disso, inclusive em outros pontos do processo produtivo agropecuário, por exemplo, nos bioinsumos, né? Foge um pouquinho da mineração, mas, de novo, são elementos para que a gente possa estar inserindo. E as empresas mineradoras, elas têm trabalhado, elas têm participado das discussões acadêmicas, dos fóruns, dos eventos, dos workshops, dos congressos diversos, de diversas áreas, enxergando como é que um resíduo, até ontem, agora ele é um produto. Tá? Então, existem são vários produtores, inclusive produtores que aparecem em grandes canais, tá? Globo Rural, seja na televisão, seja na revista. A gente tem aí uma série de colegas aí, né, dando depoimentos, mostrando como é que esse processo acontece ou pode acontecer de maneira real. Então, essa conexão,
ela é muito importante. E aí a gente precisa de você, Johnny, com todo o seu alcance, do seu canal, para ser um veículo de comunicação disso também. Né? Então, você faz parte do setor, você está dentro do elo, você é a nossa voz da mineração. Então, a gente precisa de você realmente divulgando essas práticas, mostrando assim, gente, olha, existe isso acontecendo de verdade, existe, isso é ciência, isso é prática. Tá? Então, eu acho que a gente tem hoje todos os atores atuando, e é o que a gente tem que mostrar, é que cada vez mais isso tem um retorno sustentável. Pensando em mudanças climáticas, né, redução de gases de efeito estufa, eu não vou nem falar de coisas do tipo intemperismo acelerado, sequestro inorgânico de carbono. Vamos pensar numa coisa mais simples. A rocha já está moída lá no chão da empresa produtora de brita. Talvez tenha que passar por um processo para dar uma afinadinha, mas ela já está lá. A pegada de carbono desse material, ao final, mesmo ele passando por mais um ou dois processos, ele vai ser muito menor do que a pegada de carbono do fertilizante solúvel que é produzido lá na Ucrânia e tem que vir de navio até chegar no Brasil. Só que ele chega lá no Porto de Santos, tem que pegar um caminhão e subir, tá? Aqui para o centro-oeste. Fora tudo o que aconteceu durante o processo produtivo. Então, no final, quantos quilos de CO2 foram emitidos por quilo de produto, não tenha dúvida, tá? Uma conta rápida, de cabeça, de padaria, assim, ó, bem simples. Não tenha dúvida que esse produto perto da sua fazenda, ele vai ter um valor muito menor. E o que a gente está vendo, né, é que leis internacionais, a Europa está colocando alguns tipos de embargo. Hoje a gente tem esse embargo para a importação de alguns tipos de produto da cadeia do agropecuária brasileira, que são oriundas do desmatamento. Mas daqui a pouco eles vão olhar cada vez mais para o processo produtivo. E aí a gente vai falar em rastreabilidade, a gente vai falar em blockchain, a gente vai falar em inventário e pegada de carbono. Então a gente precisa começar a entender esse novo processo produtivo agropecuário brasileiro. Johnny. Perfeito, professor. Novamente, muito obrigado aqui pela sua participação. Acho que a gente conseguia falar desse assunto aí mais uns 4 ou 5 podcasts fácil. Então já deixo o convite para o senhor retornar aí para a gente falar mais sobre esse assunto. Não, estou à disposição, vai ser uma honra, vamos conversar sim, vamos esclarecer, né? Quem sabe, com certeza vão aparecer, né, perguntas, dúvidas, críticas, sugestões aí. Numa próxima a gente volta e tenta discutir um pouquinho mais a fundo isso, tá bom? Beleza, então tá ok, professor. Pessoal, lembrando que somos patrocinados aí pela Agência para o Desenvolvimento do Setor Mineral Brasileiro, a ADIMB, acesse o site adimb.org, a Atobin Engenharia, acesse o site atobin.com, e também a Ignia Consultoria e Meio Ambiente, acesse o site igniabr.com.br. E lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. Até a próxima. Até a próxima, professor. Valeu, obrigado. O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM. Atobin, empresa de engenharia e tecnologia, oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria Ignia Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.